Shalom, shalom, shalom. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Queria compartilhar com vocês o Salmo 27, que diz assim, ó: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá, e no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha, e também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, e o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, também os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Glória a Deus, né? Aqui Davi estava fazendo uma oração ao Senhor, né? E ele fala aqui, né, que quando o Senhor disse assim, busca minha face, né? Ele disse, sim, Senhor, tua face eu buscarei, né? E hoje o que Deus, não só hoje, né, mas até naquela época, o que Deus quer, né, de nós é um coração sincero, um coração quebrantado, um coração disposto a se arrepender, um coração disposto a perdoar, né? Disposto a ter uma mudança, né, interior. E Davi foi uma pessoa que teve muitas falhas mesmo, mas um homem considerado um homem segundo o coração de Deus, né? Todos já conhecem a história de Davi, não sei se todos conhecem, mas eu imagino que sim, né? Davi era o menor da sua casa, o menos era o mais improvável, né? Ele era o improvável, né, da sua família. Que quando Deus falou para Samuel ungir, né, um dos filhos de Jessé, que é o nome do pai de Davi. E quando Samuel, que é o profeta, chegou lá, né, para ungir um dos filhos de Jessé, que seria futuro rei de Israel, Samuel, ele viu os outros filhos, né, de Jessé e até pensou que seria um deles, porque eram guerreiros, homens mais fortes, né? Mas Deus falou com ele que não era nenhum daqueles, né? E foi onde o profeta perguntou para Deus aonde estaria os outros filhos
né, dele, se ele tinha mais filhos. E ele disse que sim, tinha um, né, que estava no campo cuidando das ovelhas. Então Davi, ele era franzino, né, assim, pequenininho, né, ainda, não tinha postura, né, tipo assim, se fosse julgar pela aparência, né, não seria ele. Mas ele tinha um coração voltado para Deus, um coração obediente, né? Ele cuidava das coisas do seu pai, né, como as ovelhas. E ele levava a sério aquilo que estava a sua, ou seja, a sua obrigação para fazer, que era cuidar das ovelhas, era proteger como a sua própria vida, né? Então Davi, ele defendia as ovelhas de ursos, ele defendia as ovelhas de animais ferozes, e isso ninguém via, né? Isso ninguém estava ali vendo para aplaudir, para dizer, ih, Davi, parabéns, você fez isso, fez aquilo. Não, ele fazia porque ele tinha dentro dele, né, um coração voltado a obedecer, né, voltado a cumprir, né, o que estava designado para ele fazer, que naquele momento era cuidar das ovelhas do seu pai. E foi onde Deus falou, né, com o profeta Samuel que era ele o ungido, né? E passou muitos tempos depois que Davi foi ungido para que ele pudesse exercer, mas Davi, ele errou, né? Teve um determinado tempo da sua vida que ele adulterou, né? Ele traiu o seu amigo, né? Ficando com sua esposa. E foi um pecado assim que levou à morte do seu amigo, do seu soldado fiel, né? Porém, ele teve um arrependimento, né? E Deus o perdoou, né? Deus o perdoou. Então, assim, nós termos um coração quebrantado, um coração voltado para Deus, não quer dizer que nós não vamos errar nunca. Não, podemos errar, estamos sujeitos a errar, né? Mas o importante é nós termos um coração disposto a pedir perdão a Deus, disposto a ouvir e não questionar os desígnios de Deus, porque Deus, ele é um pai de amor, né? É um pai que perdoa, mas ele é um Deus justo. Nós temos um Deus justo, um pai justo, né? Então, o que nós plantamos, nós iremos colher, né? Então por isso que quando nós ministramos, nós ensinamos, a gente sempre fala sobre isso. Evite, né? Evite plantar coisas ruins, evite fazer coisa errada, não porque você quer mostrar que você é perfeito, mas não, é porque aquilo que você plantou, você vai colher. Ainda que você receba o perdão de Deus, como Davi recebeu o perdão de Deus. Mas sabe o que é que aconteceu com Davi? Porque ele mandou que o seu colega, né, fosse para a linha de frente para a guerra, justamente para ele ser morto, para tentar encobrir o pecado dele, porque ele havia ficado com a esposa do seu soldado, Urias, né? E ficou com ela, que é a Batseba. E aí ele queria encobrir aquele erro, porque ele era um rei, ia ser uma vergonha, né, para ele. A mulher poderia ser apedrejada e ele a amava. Então, assim, ele quis fazer com que ele ficasse em uma posição que ele ia morrer. E aí, então, ele casaria com uma mulher, né, que poderia ter mais de uma esposa. E foi isso que ele fez, né? E aí, certo dia, o profeta Natan chegou ao palácio e perguntou: Davi, temos uma questão para o Senhor resolver. Há um homem, né, rico que tem muitas ovelhas e chegou uma visita na casa dele e em vez dele pegar uma das suas ovelhas, dos seus cordeiros para matar, para poder servir um banquete, ele foi ao seu criado, seu servo, que tinha apenas uma ovelha, que era que ele se mantinha, era que ele cuidava dela, que ele alimentava do leite, da lã, e ele matou a ovelha do seu servo, em vez de pegar uma das deles. E nessa hora Davi ficou irado: não, esse homem é digno de morte, este homem terá que morrer, porque era ele que julgava as causas, porque ele era o rei. E quando ele fez todo aquele alvoroço, o profeta falou assim: Davi, este homem é você.
E aí ele foi falando tudo que ele fez, né? Porque a Batseba era a esposa de Urias, ele só tinha ela. Davi tinha muitas concubinas, porque naquela época não era pecado. O rei podia ter a esposa, quantas esposas ele quisesse, né? E em vez de ele ficar com uma dessas mulheres, ele preferiu ela, que era a esposa do seu guerreiro, do seu soldado, né? Porém, Davi, ele se prostrou, chorou amargamente, né? Pediu perdão a Deus, Deus o perdoou. Porém, Deus falou através do profeta que por causa disso, a espada não sairia da casa de Davi, que por causa daquilo, né, ele iria ser envergonhado pelo seu próprio filho, que iria levar suas concubinas na praça, né, iria deitar com elas ali. Então, assim, o que é que eu quero compartilhar com vocês? Nós temos um Deus, um Pai amoroso, um Pai cheio de amor. Porém, aquilo que eu plantar, eu vou colher. Deus, ele é tão bom que ele não obriga nenhum plantio. É eu que escolho plantar. Porém, a colheita ela é necessária. Se eu plantar uma maçã, não tem como eu colher uma manga ou um limão. Não tem como eu plantar uma maçã e esperar que do pé de maçã saia limões. Ou o contrário, não tem como que eu plante um limão e queira, só porque eu quero, vai nascer uma maçã. Não. Nascerá uma maçã se eu plantar maçã. Então, dessa mesma forma é a nossa vida com Deus. Eu irei colher bons frutos se eu plantar boas sementes. Se eu plantar boa semente, eu vou colher bons frutos. Então, no seu dia a dia, eu não vou me estender muito para não ficar uma palavra muito comprida, porque tem muitas coisas que a gente pode trazer aqui para o nosso dia de hoje. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando Jesus veio, ele nos deu o direito do perdão, do arrependimento. Através da morte dele na cruz do Calvário, hoje nós temos direito ao perdão. Então, assim, não confunda o amor e a misericórdia de Deus com a injustiça. Deus, ele é justo. Ele é um justo juiz, ele é um justo pai, ele é amor. E ele está disposto a perdoar, né? Então, assim, se você pecou, se você errou, se você sente que você está em falha, né? Peça perdão a Deus. Não tenta encobrir o seu pecado com um outro pecado. Não tenta encobrir o seu erro tentando culpar alguém. Ah, não, mas é por causa disso, por causa daquilo. Não. Assuma seus erros diante do Senhor. Amém? Que você possa... E se você acha assim, não, eu não fiz nada de errado, o problema ainda é maior. Porque nós erramos, nós ferimos pessoas, nós magoamos. Então, assim, se você sente que você não tem pecado nenhum, então dobre os joelhos, passe a orar mais, peça para Deus mostrar: Senhor, onde eu tenho errado, o que eu tenho feito que não está de acordo com a tua palavra, me mostra, me ensina. E Deus vai te mostrar de uma forma amorosa. Deus não vai te mostrar de uma forma apontando o dedo para você, mas Ele vai te mostrar. O Espírito Santo vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Dessas três coisas o Espírito Santo nos convence: do pecado, do juízo e da justiça. Três coisas o Espírito Santo nos convence. Então ele vai nos convencer aonde nós estamos errando, ele vai nos convencer do que é justo, do que é certo, e vai nos convencer do pecado. Qual o pecado? Né? Então, nós somos privilegiados. Né? Nós somos privilegiados porque a gente veio depois que Jesus, da morte de Jesus, né? Aonde agora nós temos direito, perdão. Porque antigamente nós éramos condenados, a humanidade se errasse, se pecasse, mesmo que se arrependesse, eles eram condenados, né? Então hoje nós temos o direito ao perdão. Ah, não, então não adianta eu me arrepender porque eu plantei, eu vou colher. Sim, você vai colher sim, porém Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar forças. E sabe o que é que Deus também nos garante? Que Ele não levará em conta o tempo da ignorância, né? É igual tipo assim, eu aceitei Jesus há 16 anos.
aceitei Jesus e vim embora para cá, para essa terra, né? Para o Goiás. Então, assim, os primeiros anos foram anos terríveis. Anos onde a gente não conhecia ninguém, onde pegamos empregos assim, muito difíceis de lidar, sabe? Sozinhos, não tinha meio de comunicação como tem hoje, sabe? A gente não tinha essa condição, né? Então, assim, o tempo que nós passamos para nos estabelecer foi bem menos do que o tempo que nós passamos fora da presença de Deus. Ou seja, Deus ele é misericordioso, ele diminui o seu tempo de angústia, porque aquilo que nós fizemos antes de conhecer a Cristo, ele não vai levar o tempo, né, da ignorância, ele não vai levar em conta. Então, assim, quantos anos nós passamos sem conhecer Jesus? Eu aceitei Jesus com 20 anos, então foram 20 anos da minha vida, né? Vamos colocar 15, né, anos, porque até 5 a gente não tem tanta consciência, mas até lá sim, depois nós já temos, nós já somos rancorosos, não perdoamos, queremos pagar na mesma moeda o mal que nos fazem, entendeu? E em menos tempo Deus nos deu cura, a começar pelo meu filho, pela minha filha, né? Que pouco tempo depois de aceitar Jesus, né, eu tive ela e Jesus já curou, já libertou. Porque a Bíblia nos garante: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Vos libertará, conheça a verdade chama-se Jesus, a verdade chama-se a palavra de Deus. Ele é o pão da vida. Procure conhecer o amor de Jesus e você será liberto de todo sentimento egoísta, né, de achar que todo mundo está errado e você não, de achar que só porque você está doente, sofrendo muito, Deus vai ter compaixão de você. Não, Deus tem compaixão de você, independente que você esteja sofrendo ou não, porque mesmo que você não esteja sofrendo agora, você estaria condenado a condenação eterna, e Deus teve compaixão de você, amém? Então busque conhecer Jesus, porque Deus deu o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário por você. E não é só para nós ter a salvação eterna, é para nós viver uma vida aqui em abundância, ter conquistas, ajudar pessoas, falar do amor dele, sabe? Igual quando diz aqui, ó, no último versículo do Salmo que a gente leu: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Se por acaso, agora que você vai conhecer a Jesus, não, então tudo que eu fiz de errado eu vou colher tudo. Olha, Deus te dará forças. Se você mentiu para alguém e um dia essa pessoa vai descobrir, ou descobriu, essa pessoa não vai confiar mais em você como antes. Porém, você pode conquistar a confiança. Então, tudo é conquistado, tudo é através do amor de Jesus, né? Então, assim, você precisa plantar coisas boas, você precisa, tipo assim, mostrar que através de Jesus você teve mudança, não só da boca para fora, mas de atitude, de ação, né? Então, que nesse dia de hoje, que esse vídeo possa ter falado com você, possa ter te fortalecido, que Jesus te abençoe, né? Que Jesus te guarde, que você procure meditar nessa palavra aqui, ó, neste livro aqui, ó, o livro que liberta, o livro que restaura, o livro que nos leva para a vida eterna. Porque essa nossa vida aqui, amados, ela é passageira. Eu já falei em outros vídeos, vamos dizer que você vive 80 anos. Eu vou te falar uma coisa, você não vai viver, amém, Deus queira, né? Mas você não vai viver 80 anos sem sentir nada, saudável de tudo, é muito raro. Mas mesmo que viva 80 anos, o que é 80 anos diante a eternidade? O que é 80 anos, 90, diante de toda a eternidade? Porque há uma eternidade, uma vida
ou no paraíso com o Senhor, ou nas profundezas do inferno com o capeta, né? Porque tem céu e inferno, existe, você acreditando ou não. Você crendo ou não, você irá para um desses lugares. E eu espero que seja no paraíso, né? O diabo ele não precisa que você acredite que haja inferno. Quando você chegar lá, se você um dia chegar lá, que eu espero que não, todos vocês que estejam ouvindo esse vídeo, mas quem não acredita que for para lá, aí vai acreditar, mas aí será tarde demais, aí não tem mais volta, porque a oportunidade você está tendo agora. Esse vídeo mesmo está sendo uma oportunidade que Deus está falando com você. Deus está dizendo assim: filho, há sim céu e há sim inferno. Porém, o que eu projetei para vocês é o paraíso. Foi para isso que Deus deu Jesus, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. É para que nós possamos ter a vida eterna, a salvação eterna. Amém? Então que você possa acreditar nesse Deus de amor. Não é um Deus que manda ninguém para o inferno, não é Deus que manda as pessoas para o inferno. As pessoas escolhem ir para o inferno. É as pessoas que escolhem, porque a Bíblia ela é clara. O salário do pecado é a morte. O que nos separa nós de Deus é o pecado. Entendeu? E lá em Apocalipse fala: quem vai ficar fora do reino de Deus? Então, não é Deus que manda as pessoas para o inferno, é as pessoas que escolhem ir para o inferno. Então, que se você ainda não tem essa força até aqui, né, de busca, de mudança de vida, se você pedir a Deus, Ele concede. Porque a Bíblia diz que tudo quanto nós pedir, segundo a vontade do Senhor, Ele nos concede. E se você pedir para você ter seus olhos espirituais abertos, porque você quer aprender a verdade, e nisso começar a ler a Bíblia, você vai ser liberto e você vai enxergar, né, como que é o reino espiritual, que há sim um céu e que há sim um inferno e que há sim um Deus de amor, né, que o que Ele quer para nós é salvação. Amém? Fiquem de olho aí nos outros vídeos, que você possa assistir e dar o likezinho lá, né, a joinha, apertar lá, para que mais pessoas possam assistir esses vídeos, para que esses vídeos alcancem mais pessoas. São vídeos simples, né? São vídeos com palavras muito simples, porque Jesus ele é simples. Jesus ele andava na multidão, né, com os assassinos, pessoas que eram ignorantes, pessoas endemoniadas, doentes, enfermos, né? Ele andava com essas pessoas não porque ele queria ser como essas pessoas, mas para mudar a vida dessas pessoas. E aqueles que queriam mudança permanecia, né, ouvindo os seus ensinamentos e mudando. E quem não queria parava, né, de acreditar, de seguir Jesus, assim como ele fez com a mulher, a prostituta, né? Você viu que ela era prostituta, ela estava errada. Porém Jesus viu que ela precisava e agachou, desceu ali, né, a altura que ela estava, e a perdoou. Mas Jesus disse a ela: olha, vai, mulher, e não peque mais, para que não te suceda coisas piores, né? Então todos, pessoas que, como Mateus da Bíblia, né, o discípulo que era cobrador de imposto, um homem muito trapaceiro, né, cobrava impostos das pessoas, não perdoava. E Jesus entrou, né, e na vida dele mudou, né? Zaqueu, Jesus mudou a vida dele, né? Naamã, né? Deus mudou a vida de Naamã, Deus a curou através dele. Ouvir aquela serva dele lá falar que havia um profeta lá que era usado por Deus, e ele foi, né? Mas ele desceu, né? E isso já é uma outra palavra, gravarei em um outro vídeo. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Deus. Que a Vé nos abençoe e nos guarde. Que a Vé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que a Vé sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Amém.